Nunca perca o foco e nem o senso estratégico. Este é o nosso lema. Estamos dando aqui continuidade ao nosso guia fácil de incorporação imobiliária e construção, de A até Z, com as orientações focadas no aprendizado para não cometer erros e equívocos e saber como conduzir e estruturar empreendimentos. A ênfase é voltada para a gestão e gerenciamento dos processos relacionados à parte de incorporação e construção. A parte 1, que nós vemos que o nosso curso está dividido em duas partes, ela está focada na questão da montagem, organização, elaboração e planejamento. E dando continuidade, justamente, nós temos agora um marco importante, que é a ruptura entre a fase de negócio e a fase de desenvolvimento. Estamos deixando para trás a fase de iniciação e agora estamos iniciando a fase de criação, elaboração de planos e projetos, com a fase de desenvolvimento. Justamente, nós temos aí agora no nosso visor aonde nós vamos focar daqui em diante. Repare que estamos tendo uma evolução em sequência. Estamos saindo da fase propriamente dita de negócio, ele já está consolidado, e vamos agora iniciar a fase de desenvolvimento. Nós tratamos que no capítulo 3, que nós demonstramos nas aulas anteriores, que essa é a parte voltada para o planejamento da incorporação. Nesse visor que nós temos aí, a grande diferença de fato que nós temos está justamente aqui embaixo. Repare que não tem mais a indicação da fase número 1 de negócios, e sim a fase de desenvolvimento. Então, já que mudamos de fase, o foco, a atenção, a prioridade naquilo que a gente deve gastar mais tempo também mudou. Então, repare na parte de cima do visor, é justamente o indicativo do foco, é a recomendação que nós devemos dar prioridade. Então, gaste mais tempo agora em dar forma ao produto e realizar as adaptações necessárias para que ele esteja executável e legalizado. A fase da seleção das alianças e dos contratos relacionados ao desenvolvimento e formatação do empreendimento. Uma vez que o negócio já tenha sido previamente acordado, então pode-se dar continuidade ao segmento de outras iniciativas. Os profissionais que irão elaborar os projetos, preparar a legalização, devem ser contratados após a fase que estabelece o negócio. Esse é o ponto importante. Agora, qual é o ponto de partida? Qual é o ponto-chave que dá início e caracteriza a fase de desenvolvimento? Como prioridade, a contratação de partida é o projeto arquitetônico. Não nos esqueçamos que a fase preliminar do projeto arquitetônico é justamente iniciada na etapa anterior, que é a etapa do negócio, com estudo preliminar. E ele dá continuidade ao projeto na fase de desenvolvimento. Mas, de fato, a contratação mesmo só acontece na fase de desenvolvimento. E esse é o ponto-chave. Cabe salientar que algumas incorporadoras, alguns segmentos ou estratégias empresariais, dessas incorporadoras que são já tradicionais, bem posicionadas no mercado, sobretudo de mercado de alto padrão, optam por contratar escritório de arquitetura de grife, como um apelo de vendas, porque muitos clientes valorizam essas grifes e influenciam na sua decisão para a compra do imóvel. Mas, de fato, o que importa é que devemos garantir um bom serviço de arquitetura. Esse é o ponto essencial. Muitas incorporadoras estão bem posicionadas também as suas marcas, então elas não buscam escritório de arquiteturas de grife, porque elas já estão bem posicionadas, elas são desejadas pelos clientes no mercado. Mas, neste ponto, eu volto a frisar, o que importa
é contratar um bom serviço de arquitetura de qualidade. Bom, a primeira entrega que nós tratamos do projeto arquitetônico, que é aquele estudo preliminar, em seguida, então, na fase de desenvolvimento, ele entra com os serviços que nós chamamos de anteprojeto. Depois, com os projetos chamados de complementares, que seguem junto com o arquitetônico. Nós vamos ver isso um pouco nessa aula e um pouco na aula seguinte. O arquiteto, ele tem um grande desafio. O arquiteto tem o desafio de adequar o potencial construtivo do terreno, os anseios do empreendedor e investidores, as preferências e desejos dos clientes, as regras definidas no Plano de Desenvolvimento Urbano, que é o PDDU, com as restrições ambientais, entre outros fatores que influenciam no desenho e na tipologia do projeto. É um grande desafio. Então, com vistas a colaborar para que torne melhor a abordagem das soluções que o arquiteto trará para concatenar essas variáveis, é importante que o arquiteto tenha alguns direcionadores. Normalmente, é transmitido ao mesmo um programa de especificações, também conhecido como um programa de necessidade de arquitetura, ou um caderno de orientações, contendo a conceituação e diretrizes básicas sobre a caracterização do empreendimento, além da realização de reuniões técnicas e de briefing. É importante que se leve muito a sério no início a especificação, a produção desses materiais, para que o escritório de arquitetura tenha um norte e ele consiga ser mais assertivo. Quanto melhor qualidade tiver esse contato e a produção dessas especificações e diretrizes, melhor será o resultado e o trâmite do processo de arquitetura. Normalmente, o arquiteto costuma fazer algumas consultas na época dessas pré-definições. Essas pré-definições, normalmente, em primeiro lugar, é feita ao estruturalista, justamente para ver as interferências no desenho das unidades habitacionais e outras soluções de infraestrutura. Aí está à nossa frente, na fase de desenvolvimento, um quadro sumamente importante para que seja compreendido pelo executivo, pelo empreendedor, com a visão processual do processo de criação do serviço de arquitetura. E assim Este quadro que está aí à frente foi preparado para que você compreendesse todo o processo do projeto arquitetônico, do início até o final, e na posição de executivo, de gestor, de empreendedor ou articulador, compreendendo o processo como um todo, com certeza você poderá colaborar da melhor forma e coordenar a evolução desse projeto. Esse é o objetivo. É uma visão processual de gerenciamento. Então, repare que ele está disposto justamente de forma sequencial, do início até o final, com todo o faseamento da elaboração do projeto arquitetônico. Nós podemos reparar que ele sai de uma análise preliminar e vai para um projeto altamente executivo. Então, nesse caminho, ele tem alguns serviços em caráter evolutivo para ir atendendo. Nós vemos aí que ele sai do projeto preliminar, ele segue com uma outra etapa chamada de anteprojetos, dá esse nome. Em seguida, a parte de anteprojeto, ele segue não necessariamente com uma etapa, mas como um produto final entre a etapa do anteprojeto e a etapa do pré-executivo. Então, no meio está aí o projeto legal, que nada mais é do que a montagem do processo para a entrada no alvará. Na fase de pré-executivo, nós veremos aí do que se trata exatamente essa fase. É feito um aprofundamento e a compatibilização final com os projetos complementares. E a fase do executivo, onde é a parte final do processo de arquitetura.
E o detalhamento, então, segue como um suporte e apoio durante a execução da obra. Então, repare que essa visão vai fazer com que você que está à frente ou faça parte do processo, compreendendo, possa agir de forma positiva ao gerenciamento do projeto que está em andamento, que você faz parte. Então, na fase preliminar, nós temos aí, na número 1, justamente aquilo que nós vemos lá na etapa 1 de negócios. Nós já falamos dela, que é o estudo de viabilidade da concepção do produto. Lembra aquela questão da definição do produto? Análise das restrições ambientais e físicas do terreno, é o estudo da legislação de uso e ocupação do solo para o terreno, para termos a configuração da implantação do empreendimento. E como resultado final, vai ter um quadro preliminar básico que vai servir de base às informações como premissa para fazer o estudo de viabilidade inicial para decidir se o projeto é viável ou não. Na fase 2, justamente, é quando essa questão do estudo preliminar, uma vez que o projeto seja considerado viável, né, já passou pela questão dos questionamentos da concepção do empreendedor, da questão da concatenação com os critérios ambientais e jurídicos, e agora é hora de seguir para um grau de detalhamento maior. Então, ele entra numa fase que nós chamamos de anteprojeto, que é a formatação do produto arquitetônico final, já com a compatibilização dos pontos vistos na fase preliminar, aprovados pelo incorporador ou empreendedor, né? Ajustado ao Código de Obras do município. Então, ele já está compatibilizado com as questões jurídicas e já tem a viabilidade, então, jurídica do empreendimento. Como resultado disso, nós vemos as plantas de situação, cortes e fachadas, plantas baixas e memoriais descritivos. Justamente nesta etapa do final do anteprojeto, com a aprovação do empreendedor do que está feito e concebido, o arquiteto pode então formar o material, a montagem do material que servirá de base para dar entrada no alvará que se chama projeto legal. Nós vamos ver isso na fase de estruturação, que trata da regularização do empreendimento. O projeto legal é uma montagem do processo para dar entrada no alvará de construção, e já com as soluções e peças gráficas técnico-jurídicas do projeto arquitetônico, para atender a legislação dos órgãos públicos das prefeituras, mas também atender às exigências das concessionárias de energia, de água, de esgoto, de saneamento, dos bombeiros e todas as demais licenças que o empreendimento precisa, que são realizadas no processo lá na etapa de estruturação. Agora é voltada para o desenvolvimento. Então, seguindo-se, nós temos então a fase do pré-executivo. E aqui cabe um ponto importante frisar e que não podemos deixar de dar atenção a esse ponto. É um ponto de prioridade. Eis aí o ponto-chave. Bom, com o aprofundamento do detalhamento dos projetos, né, ambientais, externos e internos, e a compatibilização das soluções com projetos arquitetônicos é, nessa etapa, o ponto-chave mais importante. E nós devemos dar atenção. Obviamente, o melhor seria que todos os projetos complementares, é bom frisar que projetos complementares, nós veremos isso na próxima aula, são todos aqueles projetos que dão um caráter funcional a soluções arquitetônicas, como os projetos de instalações de água, de energia, o projeto estrutural, são projetos que se complementam ao projeto arquitetônico, por isso chamados de projetos complementares. Esses projetos, sobretudo o estrutural, ele deve ser contratado na fase ainda do anteprojeto, porque o arquiteto ele precisa verificar de que forma, em que grau, as soluções dadas por ele no projeto arquitetônico são ou não viáveis com a possibilidade técnica de execução dos projetos complementares.
sobretudo o estrutural. Então, na fase de anteprojeto, é obrigatório, é mandatório que o arquiteto tenha o contato com o estruturalista, que é o projeto estrutural, para verificar as intervenções das soluções de estrutura dentro da proposição de arquitetura, para ver se há ou não a possibilidade mandatória ou opcional nas soluções de arquitetura que está se colocando ali. Muitas situações que a gente verifica por aí é que não são contratados projetos de instalações na fase do anteprojeto, mas necessariamente o projeto de estrutural ele é mandatório, ele deve acontecer. Porque uma vez que o projeto legal toma por base o anteprojeto, alterações depois no que foi enviado para a prefeitura para aprovação tem que ser retificado. Então, o anteprojeto ele tem que tomar por base também as articulações, o alinhamento e as interferências no estudo do projeto estrutural, sobretudo. Normalmente, o que se vê é que o projeto estrutural ele é realmente contratado na fase do anteprojeto, pelo menos para prestar a consulta. E na fase pré-executivo é que realmente se contrata os projetos de instalações. Vale salientar que o projeto jamais chega, por mais detalhado que seja o projeto arquitetônico, ele não chega ao grau de pré-executivo se ele não estiver compatibilizado com os projetos complementares. Então, é um aprofundamento do detalhamento. Isso aí é o que a gente tem que verificar. Esses detalhamentos já são um detalhamento casado, compatibilizado e estudado com os projetos complementares que nós vamos ver na aula seguinte. Depois disso, no projeto pré-executivo, que é o principal ponto, é a compatibilização com os projetos complementares, chega-se então ao grau de detalhamento avançado, no qual já está compatibilizado com todos os projetos. O projeto elétrico, projeto de rede de água, o projeto de esgoto e projetos especiais, como nós veremos, como CFTV e outros projetos mais, que já tem a base dos memoriais definidos com os quantitativos para servir de levantamento e realizar o orçamento definitivo e o planejamento de obra, prontos para liberar para a construção. Isso aí é o nível executivo. Quando chega-se nesse ponto, obviamente, o trabalho de serviço de arquitetura não termina por aí. Ele ainda continua ao longo da execução da obra. Pois quando se parte para executar a obra, são necessários melhores detalhamentos de algum ponto. Então, em resumo, a parte de detalhamento compreende o apoio e suporte do serviço de arquitetura através de resumos complementares, de detalhes construtivos e de orientações, com mais detalhamentos dos projetos executivos, tais como detalhes de bancadas, esquadrias, escadas, acabamentos e forros. Então, aí está desenhado todo o processo do projeto arquitetônico. E dessa forma, compreendendo o processo, nós podemos colaborar melhor com a evolução do trabalho, estando numa parte como apoio, suporte, ou estando como executivo, ou sendo o empreendedor. Então, necessariamente, o que nós vimos até agora, fazendo um resumo, é que os trabalhos de arquitetura entregarão primeiro o projeto preliminar, que após as críticas e ajustes iniciais se chegará ao anteprojeto, que será usado como base para o projeto legal, preparando para o trâmite da licença do alvará. Após os passos de estudo, serão aprofundados, realizando o detalhamento do projeto ao nível pré-executivo, com as compatibilizações dos projetos complementares. Por sua vez, depois da avaliação e validação do incorporador, será considerado como executivo, carimbado e liberado para execução de obra. É isso que nós vimos. E é importante frisar que nesse nível também, nós já temos todo o processo de elaboração e detalhamento do memorial descritivo do empreendimento. Outras peças também
de forma preliminar, são também elaboradas nessa época, que é a Convenção do Condomínio e do Regimento Interno, sendo que esses últimos não são responsabilidade do serviço de arquitetura, e sim responsabilidade do empreendedor. Então nós vimos nessa aula justamente todo o ciclo do faseamento do serviço do projeto de arquitetura. Esse é o primeiro ponto da fase de desenvolvimento. Na próxima aula veremos as questões relacionadas aos projetos complementares. Espero que tenha contribuído e lembre-se, tudo se faz passo por passo, conhecimento, habilidade e visão. Até a próxima aula.